boa noite. Nessa apresentação vamos falar sobre Business Intelligence, conhecido também como BI. Então, o grupo é composto por mim, a Alana, pelo Cauã e pelo Gustavo. Eu vou falar rapidamente sobre a parte teórica, mas o foco do vídeo mesmo é a parte prática e mostrar a ferramenta que utilizamos para o BI. Então, o que é um BI? O Business Intelligence ele é um conjunto de processos, métodos e tecnologias que são utilizadas para coletar, organizar, analisar e transformar dados de diversas fontes. Então, eles pegam todos esses dados, transformam em informações estruturadas para fornecer uma visão organizada e confiável do desempenho da empresa. Qual que é o objetivo do BI? O BI ele vai fornecer uma visão integrada e confiável dos dados da organização, servindo como base estruturada para análises e decisões. Agora eu vou falar um pouco sobre as vantagens sobre a utilização do BI. Ele aumenta a eficiência operacional. Por quê? Porque os processos se tornam mais rápidos e precisos graças à disponibilidade de dados organizados e confiáveis. 2. Redução de retrabalhos e de erros e retrabalho. A padronização e integração dos dados diminui inconsistências e falhas nas informações utilizadas pela empresa. Bom, como você vai centralizar todos os dados da empresa, né, de diferentes fontes em um lugar só, toda a empresa vai ter acesso aos mesmos dados. Então, a gente não tem mais essa inconsistência, de informações ou falhas nas informações. Terceira vantagem, uma visão estratégica ampliada. Com o BI, você pode montar gráficos, então, você tem esse dashboard. Então, dashboard e análise permitem compreender o desempenho do negócio, identificar oportunidades e antecipar necessidades. Então, através desses gráficos, a empresa consegue fazer análise e identificar as oportunidades e necessidades. Quarta vantagem: maior agilidade no acesso à informação. O BI permite que gestores obtenham rapidamente as informações necessárias sem depender de buscas manuais ou múltiplos sistemas. Como eu falei anteriormente, o BI ele une dados de diversas fontes, então dispensa o uso dessas buscas em múltiplos sistemas. Falei das vantagens, agora eu vou falar um pouco das desvantagens. Desvantagens: alto custo de implementação e complexidade técnica elevada. Bom, eu vou unir os dois. Você precisa ter uma equipe com capacitação. Então, o custo é alto para você ter uma equipe capacitada. Você precisa investir em software, infraestrutura. Por quê? Porque o BI ele envolve a modelagem e manutenção dos dados. E isso é feito por profissionais especializados. Terceira desvantagem: dependência da qualidade de dados. Informações incompletas, incoerentes ou desatualizadas comprometem análises e decisões. Então, você precisa ter uma garantia que os dados que vocês estão utilizando sejam dados de qualidade, dados completos, coerentes e que estejam sempre atualizados. E o quarto, os processos de ETL, ELT lentos ou complexos podem gerar atrasos na atualização dos dados e impactar a confiabilidade dos KPIs. Bom, falar sobre a ferramenta, a gente escolheu a ferramenta da Microsoft, que é o Power BI. É uma ferramenta bastante conhecida e uma das principais utilizadas para fazer BI e visualização de dados. Com a nossa base de dados, a gente escolheu uma base de dados que tem informações anonimizadas sobre mais de 3 milhões de pedidos de supermercado realizados por clientes ao longo do tempo. Então, agora os meninos vão mostrar o uso da ferramenta e a geração do gráfico para ver melhor na prática como que é um BI. Olá, meu nome é Cauã. E eu vou apresentar de forma geral a ferramenta que a nossa equipe escolheu, né, que é o Power BI, né. Eh, Essa ferramenta eh, ela faz a parte de análise de negócios da Microsoft, né, que transforma dados em gráficos, né, relatórios e dashboards interativos para ajudar as empresas a tomarem decisões com base em dados, né, decisões essas que valem dinheiro normalmente, né, então são bem importantes. Essa ferramenta ela é utilizada para criar dashboards de desempenho, né? Por exemplo, de vendas, de marketing, né? Da parte financeira, né? Então, por exemplo, é, uma empresa ela acompanha vendas, né? Por região e por produto, né? É, e ou um time de suporte acompanha chamados abertos, tempo de resposta, satisfação, né? Tudo isso pode ser representado aqui. Né?
É, essa ferramenta ela segue uma linha que não é a linha final, mas é um exemplo do que você pode fazer inicialmente, né? É, você consegue obter dados, né, de várias fontes diferentes, né? Aqui, para esse exemplo, eu vou importar um arquivo CSV só para, né, mostrar. Eu vou escolher esse daqui. E aí ele vai me abrir essa janelinha, né? Se eu vier aqui em transformar dados, né? Ele vai me abrir outra janela. Essa janelinha é o nosso editor de consultas, né? Então aqui a gente pode tratar vários dados de várias tabelas, né? A gente pode formatar eles aqui, mudar o tipo de separação, adicionar outros dados, enfim. É, é nessa janelinha que você faz a edição mesmo de cada tabela individualmente, né? Pra você deixar do jeito que você precisar. É, então, aqui na lateral, nós podemos ver também outras possibilidades, né? Essa segunda é a abinha aqui, nós podemos fazer uma, um, um, uma adição de valor a essas tabelas, né? Nós podemos adicionar uma medida específica, fazer uma continha específica para suprir alguma necessidade, né? Aqui nós podemos ver o modelo da nossa base de dados, mas aqui esses são arquivos .csv que eu importei antes, né, para fazer essa demonstração aqui. Agora nós podemos vir aqui direto, como essa parte é mais rapidinha, né? é, a gente pode fazer a nossa primeira visualização simples aqui, né? É, então eu vou escolher esse, essa opçãozinha, ele já vai aparecer aqui, eu vou expandir pra gente. E dos arquivos CSV que eu subi antes, eles vão aparecer aqui. Então a gente pode simplesmente arrastar eles é, para o eixo X e para o eixo Y, né? Então, no caso, eu posso botar o departamento, né? E o produto aqui. Então, ele vai abrir essa visualização para mim. Então, aqui nós podemos ver um, uma visualização, né, que mostra a quantidade de produtos por departamento, né? Então, essa é só uma forma rápida de fazer uma demonstração visual, né? E na parte seguinte nós vamos fazer é, essa etapa completa, né? Para a nossa base de dados, né? De fato. Boa noite a todos, me chamo Gustavo Abrantes de Souza, faço parte do grupo de Business Intelligence. Vou estar apresentando agora para vocês um pouco mais sobre a parte prática, especificamente como conectar a sua base de dados com a nossa ferramenta, aqui no caso é o Microsoft Power BI, e como criar algumas análises acerca dessa base, né? Bom, alguns lembretes importantes é que para fazer essa análise você precisa estar com o Power BI Desktop baixado na sua máquina, além de ter um conector também baixado, que vai servir como uma espécie de tradutor entre a base e a ferramenta BI. No caso, o nome desse conector é MySQL Connector /NET. Bom, já na tela inicial do Power BI Desktop, o primeiro passo para poder obter essa conexão entre a base de dados e o Power BI é clicar em obter dados de outras fontes, clicar aqui novamente, ele já vai reconhecer aqui, já vai aparecer o banco de dados
você queira conectar. No meu caso aqui é o banco de dados MySQL. Clique em conectar. Ele vai pedir o nome do servidor e do banco de dados. O nome do servidor, no meu caso, localhost. E do banco de dados, o nome do esquema. Pronto, ele já reconheceu as 5 tabelas que existem dentro da minha base de dados Instacart. No caso aqui, como eu quero fazer a análise acerca das 5, eu vou selecionar as 5 e clicar em carregar. Bom, feita a conexão da base de dados com o Power BI, temos aqui na aba lateral esquerda o modo de exibição de relatório, que é onde vamos criar nossos gráficos de análise. Abaixo temos a edição de tabela, que é onde mostra cada uma das tabelas, as tuplas registradas, os tipos de dados, né, os tipos de cada atributo. Abaixo temos a exibição de modelo, que é quando você faz a conexão, né, o Power BI ele vai gerar essas tabelinhas aqui que você precisa fazer a conexão, a relação entre elas, assim como costumamos fazer no diagrama lógico de dados. Aqui não é diferente. Por padrão, ele costuma gerar algumas relações de forma automática, porém, para evitar algum tipo de inconsistência, eu recomendo que você apague e crie de forma manual. Bom, para nossa primeira análise, iremos analisar uma situação onde se quer obter, averiguar os dias da semana como é o volume de pedidos. Então, para isso, o primeiro passo é selecionar o gráfico desejado. No meu caso aqui é o gráfico de barras empilhadas. Clicamos uma vez e ele já vai aparecer aqui. Podemos ver na aba lateral direita, onde está o cursor, o eixo Y, o eixo X, e aqui é onde vamos adicionar os atributos desejados para determinada análise. No meu caso, eu vou selecionar a tabela Orders, pedidos, e os atributos Order Down e Order ID. O atributo Order Down eu vou colocar no eixo Y e Order ID no eixo X. Feito isso, a gente vai ter o nosso gráfico prontinho. Percebe-se que rapidamente o padrão de consumo, onde os picos de venda concentram-se nos dias 0 e 1, que seriam respectivamente o domingo e a segunda. E com esses insights, a empresa poderia facilmente reforçar a logística e o estoque, especificamente para o início da semana, que é onde a procura é evidentemente maior. Bom, já na segunda análise, focamos principalmente na questão da fidelidade do cliente. Criamos uma tabela para descobrir quais são os produtos mais recomprados em toda a base de dados. Bom, ela, como vocês podem ver, mostra o nome dos produtos e faz uma contagem da quantidade de vezes que ele foi marcado como recomprado. Então, vocês podem ver todos os produtos registrados na base e aqui a quantidade de vezes que ele foi marcado como recomprado. No nosso caso, utilizamos uma tabela e os atributos utilizados foi o nome do produto e a contagem de recompra. Bom, e por que essa análise é importante? Ela é uma das métricas mais importantes para negócios de supermercado em questão, como é o nosso caso da base Instacart, pois ele identifica os produtos campeões e aqueles que os clientes não compram apenas por experimentar, mas voltam a comprar de forma recorrente, né? E produtos como estes, com a taxa de recompra, digamos assim, eles são a base da fidelidade do cliente. A empresa pode estar utilizando essas informações para poder tomar algumas decisões estratégicas, como garantir que esses itens nunca faltem em estoque, criar promoções ou programas de assinatura para esses produtos e sugerir esses produtos a novos clientes para tentar fidelizá-los de forma mais rápida. Por último, na análise 3, temos a utilização do gráfico de linhas, e a ideia principal dessa análise seria verificar os horários em que se concentram os pedidos. Basicamente, o gráfico vai rastrear o volume de pedidos que são feitos hora por hora ao longo do dia, onde no eixo X temos a hora do dia e no eixo Y temos a contagem da quantidade de pedidos que foram realizados. Por que essa análise seria importante? Basicamente porque é uma análise operacional fundamental para negócios de supermercado, como é o nosso caso da nossa base de dados. A linha nos mostra claramente os picos, né? Os picos que seriam os horários de maior movimento e os vales que seriam os horários de menor movimento. E analisando o gráfico em questão, podemos observar que os pedidos começam a crescer, principalmente pela manhã, e atingem seus picos ali aproximadamente por volta de 10 horas da manhã até 4 horas da tarde. E no período de madrugada, como podemos ver, é um período de menor movimento, com quase nenhum ou muito pouco pedido registrado.